Vamos falar sobre Position Trade, final de ano chegando, então a gente vai conversar sobre uma visão mais macro. Hoje vamos falar sobre o Ibovespa, o dólar, o milho, o boi, algumas ações internacionais que têm BDRs aqui no Brasil e algumas ações brasileiras também. É claro, vamos falar também do Bitcoin e do Ethereum. Vamos nessa? Olá, tudo bem? Meu nome é Elimar Santos e aqui no canal eu falo de análise gráfica seguindo um método simples. Vamos olhar para o cenário macro e o que a gente poderá vivenciar em função desse cenário aqui no Brasil, no nosso Ibovespa. É sabido que o Fed vai subir os juros nos Estados Unidos e, é claro, isso já está devidamente precificado, né? Vide o anúncio do Fed nessa semana e a bolsa americana está lá incólume, não sofreu grandes alterações. Logo depois que o Fed anunciou que iria retirar os estímulos, né, o tapering. O fato é que com essa política monetária mais contracionista, ela pode se estender além do que está previsto de acontecer. Assim como ocorreu no Brasil, onde a gente tinha uma previsão de taxa de juros em torno dos 7%, e depois foi preciso precificar essa taxa de juros ali na casa dos 11%. E isso fez com que a Bolsa brasileira despencasse. Essa mudança gerou todo esse movimento no Ibovespa. O mesmo é o que eu estou imaginando que pode ocorrer com a Bolsa americana. Hoje eles podem estar precificando alguma taxa de juro, mas e se lá na frente eles precisarem aumentar ainda mais essa taxa de juros, elevando ela para 4% ou para 5%, isso poderá fazer com que haja uma corrida muito maior aí para o capital, né? Para ter o dinheiro em mãos e desfazer do papel. Vai ser uma situação bem complexa aí, tá? Mas eu vou falar aqui de gráfico. Então vamos logo aqui para o gráfico semanal. Antes de chegar no gráfico semanal, vamos dar uma olhada no gráfico mensal. Afinal, nós estamos agora já chegando ao fim do ano, né? É interessante a gente dar uma olhadinha como é que se comporta aí o gráfico mensal. O que eu vejo aqui no gráfico mensal? O método F34 deu aqui o sinal verde em meados de 2016, onde a gente teve toda essa alta, veio aqui na pandemia de 2020, subimos novamente, rompemos o topo deixado aqui e agora, pelo mensal, aparentemente a gente está vindo fazer uma correção aqui. Esse aqui é o ponto 96.440, é o ponto decisório que eu vejo no gráfico mensal. Nessa região, uma região muito interessante para compras e eu acho bastante interessante esperar o preço trabalhar aqui, entre 96.000 e 88.000, que é essa região aqui. O que me chama a atenção, o que me deixa preocupado, o MACD. O MACD está muito alto, está numa região nunca antes navegada, também aqui no gráfico mensal. Está numa região bem elevada mesmo. A gente não tem assim um histórico muito grande dentro do modelo que eu emprego aqui na configuração do MACD, que é a configuração que eu utilizo, tá? Então, eu posso entender que eu não tenho uma estatística muito interessante para olhar para esse cenário de MACD. Mas meus olhos não deixam de vir para cá, como hábito eu sempre procuro pelo MACD e percebo ele numa situação bem alta. Se eu for olhar para o histograma, eu percebo também aqui, ó, dois morrinhos aqui na mesma altura, porém aqui eu tenho dois topos aqui em alturas diferentes. Isso me dá um sinal também interessante e que me chama atenção. O que pode acontecer então? Talvez uma lateralização bem comprida aqui, né, de anos aqui, neste patamar. Mas aqui embaixo, dentro dos 88 para cima, é uma região que eu olho com uns bons olhos para compra de Ibovespa, mesmo com o MACD acenando isso daí, tá? Acredito que os investimentos estão chegando numa região interessante para a gente olhar para a compra. Vamos agora para o semanal e vamos entender melhor essa velocidade de transformação. Como que isso pode acontecer em qual tempo? Vamos aqui para o semanal. Quem está inscrito no canal há muito tempo sabe que eu gosto muito de olhar o MACD da forma que ele está aqui apontando. Eu vejo ele um cenário baixista, porque
ele está alto aqui, ó. Ele me aponta sobre compra ou sobre venda. E no caso aqui ele está me apontando uma sobrecompra. Eu já fiz um vídeo onde eu explico como olhar, como configurar o MACD da forma que eu utilizo. Eu vou deixar um link aqui embaixo na descrição para você, tá legal? E ele aqui, ó, onde ele está no semanal, ele está me apontando já venda, ele já cruzou aqui para baixo, dizendo que ele não volta a superar esse topo aqui, tá? Então essa visão que o semanal me entrega é de queda. Agora, o mercado está fazendo aqui uma subida. Tem 2 semanas que ele subiu fortemente. Nessa semana aqui deu essa paradinha aqui. Mas o que eu entendo é que a zona bipolar sempre merece um teste nela, tá? E o preço pode vir aqui e é onde eu vou procurar de novo por vendas. Agora a visão, o olhar é para venda. Quando o preço chegar por aqui na casa dos 115 mil, com o máximo até na linha d'água do ano, que é essa linha rosa aqui, que bate, coincide também com a parte alta aqui da zona bipolar, no 119 mil. Até esse patamar eu acho muito interessante o preço vir. Então eu vislumbro sim uma subida para o Ibovespa, mas uma subida temporária, uma subida até esta região aqui, tá legal? E aqui é onde quem conhece o método sabe que é a região onde eu trabalho as entradas, seja para venda ou seja para compra. Eu uso o método F34 porque ele me aponta o início de uma movimentação. E onde fica verde, por exemplo, é a região onde eu observo e acompanho para pegar esse início de movimentação. Ficou verde aqui, eu tenho que pensar, o meu raciocínio começa a ser voltar para compras. Igual aqui agora ficou vermelho, o meu raciocínio começa sempre a se voltar para vendas. Dessa forma, lá em 2016, a gente visualiza no mensal, deixa eu voltar no mensal. Lá em 2016 a gente visualiza essa parte verde aqui e ela ainda se mantém verde até hoje aqui para mim. Mas e agora? Exatamente onde está o preço aqui? É o início da virada aqui? É o início? Ficou verde agora? Não, né? E essa visão aqui de que agora não é o início já foi lá em 2016, me chama muito a atenção para tomar cuidado com as compras. É lógico que ele pode continuar subindo, sem dúvida ele pode continuar subindo, mas ele não tem um tempo assim muito maior de subida, porque boa parte desse tempo já aconteceu nessa pernada aqui de 2016 até 2020. Então aqui pode ser que ele entre numa consolidação ou continue subindo, mas de uma forma diferente, bem mais devagar. Isso faz sentido para você? Essa visão, esse raciocínio é um raciocínio que faz sentido? Para mim faz total sentido, porque o que eu gosto, através do método F34, é pegar logo no início, não é pegar aqui. Aqui é entrar atrasado na festa, tá? Então eu preciso realmente que a bolsa ceda um pouco mais, até por volta aqui dos 95 mil e 88 mil, que aí é onde eu procuro preferencialmente, né, fazer as compras. Estes são os pontos que me interessam. Mas aonde ele está, ele pode continuar subindo, tá? Aí a gente volta lá para o Position Trade no semanal. Aí a gente entende que ele pode subir, mas a gente já tem essa região aqui entre os 115 e os 119, que é uma possível parada para ele lançar aqui a perna 3 aqui para baixo, tá? E aí com essa perna 3 ele vir buscar essa região aqui dos 96, 95 mil até os 88 mil, que é essa região aqui desse fundo que a gente aponta aqui. Então vamos fazer o seguinte, comente aqui embaixo se essa visão que eu passei faz sentido para você. Vamos agora então olhar o dólar, como é que ele está? O dólar ele está dentro dessa uma larga e longa consolidação. Quem é inscrito no canal sabe que eu brinco que ele está dançando lambada aqui dentro, entre esse topo e esse fundo, dentro desse range aqui, ó, ele fica girando, rodando entre esse topo e este fundo. Ou seja, ele vai ficar aqui trabalhando até ele romper o topo ou esse fundo deixado, tá? No mais ele vai ficar girando, rodando aqui para dentro. Olhando pelo método F34, que é o método que eu utilizo para as minhas operações, podemos aceitar que ele está iniciando aqui um processo de alta, porque ele já está para cima, a zona bipolar está verde, está tudo verde, os candles verdes, né?
Mas eu vejo esse retângulo aqui como um indício de lateralização. E em mercado lateral, os indicadores de tendência costumam falhar. Mas temos aqui o MACD apontando para baixo, a zona bipolar, apesar de verde, também apontando para baixo e mudando de cor, vermelho, verde, né? Ela veio de verde, vermelho, verde. Eu penso numa lateralização. Esses são os sinais que me mostram uma lateralização. Há muitos meses, desde quando eu desenhei este retângulo aqui, eu só acompanhar os vídeos aí embaixo, semanais, que esses vídeos eu venho falando isso. Tem uma playlist aí embaixo chamada Position Trade Análise Semanal. Aliás, nesses vídeos aqui estão os melhores e maiores exemplos de como eu olho o mercado, de como eu avalio seguindo alguns princípios. E se você estiver afim de estudar e de entender realmente, vale muito a pena ir nessa playlist, a Position Trade com análise semanal, e dar uma olhada nesses vídeos, que lá tem muito mais informação até do que nas outras playlists, porque é onde eu passo esse tipo de conteúdo, como avaliar, como interpretar o sentimento de mercado, e isso bem antes mesmo do que está acontecendo. Então lá você vai encontrar uma puta aula realmente sobre como eu entendo o mercado. Vamos lá então pro milho. Ele está fazendo aqui o que reza o método F34. Zona bipolar vermelha, venda. Vejo o milho de novo aqui na linha d'água, tá? Eu acredito que ele volte aqui para essa linha d'água rosa aqui. Quiçá perdendo aqui e voltando para esta região aqui dos 70, por aqui, 72, aqui embaixo. Essa é a visão que eu tenho. O MACD já está bem alto. É só olhar aqui, ó, ele está numa altura que nunca antes navegada, já está levemente cruzado, as linhas já estão divergindo aqui, cruzado para baixo, mostrando que no MACD já iniciou uma tendência de baixa. O método F34 também já está me sinalizando isso. Tudo isso eu já venho falando há muitos meses, quando eu desenhei esse retângulo aqui, e se perdi desse retângulo, eu vejo ele aqui na casa dos 70. Vamos ali para o boi. Esse danado aqui já está ficando bandido, o verdadeiro boi bandido, né? Eu não gosto dessa movimentação que ele está fazendo, a zona bipolar vermelho e o preço mostrando uma certa força. Ó, a partir daqui de baixo com força, e aqui me deu um outro candle, quase praticamente engolfando esses dois aqui, né? Mostrando bastante força também. Apesar do MACD estar muito alto, né? Ele já cruzou para baixo aqui. Essa movimentação ela pode estopar muitos vendidos. Tem muita gente vendida e pode sofrer stop porque ela pode vir aqui para cima, mesmo com o MACD virado, né? O MACD não segura preço, ele só mostra uma tendência, é um indicador de tendência. Ele pode vir aqui para baixo, mas eu também não vejo grande continuidade para o preço, um disparate assim sair, como ele já teve aqui nesses ímpetos dos meses passados. Então, o que eu percebo é que ele pode entrar num processo de consolidação, pegando essa linha que já está traçada aqui, talvez ele possa ficar entre essa máxima desse topo aqui até essa mínima, dançando lambada aqui para baixo, tá? Porém, zona bipolar acesa vermelha, MACD cruzado, eu penso aqui em vendas, eu não penso em compra por enquanto, mas que tá estranho, tá, bastante estranho. Ele tá quase formando um ombro, cabeça a ombro aqui, né? Eu ainda acredito no boi para baixo, mas ele está ficando bandido por aqui nessa região. Cuidado, talvez ficar 8 segundos em cima dele nesse local, tanto para compra quanto para venda, tá? Cuidado aí. Vamos para algumas ações internacionais que eu separei aqui, que também possuem BDRs aqui no Brasil. Eu vou falar da Apple. Eu conheço a empresa. Quem não conhece a Apple, né? Eu acho que é uma baita empresa, não tenho que questionar, não dá para falar nada contra a empresa, enfim, o tamanho de empresa que é, o colosso que é. Eu sei do tamanho dela e da importância dela. Mas eu tenho que olhar aqui o gráfico. Perceba que ela tem uma alta já há muito tempo. Ela já está há muito tempo nessa alta. Outra coisa que dá para a gente analisar é a altura do MACD. O MACD também está muito alto. Veja que ele já abre uma divergência aqui, ó. A gente tem esse topo aqui no histograma mais alto do que esse e aqui não. Então, eu já percebo uma divergência do MACD, no histograma do MACD. Observe também que ele vem fazendo as retrações de fibra. Olha só, eu vou traçar aqui, vou desenhar aqui algumas retrações para a gente ir acompanhando. Se eu pegar desse fundo que ele deixou aqui, vira até aqui em cima, olha lá onde ele bate o 061.8 aqui, ó. Se eu pego este fundo aqui
e traço também mais uma retração aqui para cima para ver se ele já fez o movimento. Eu puxo aqui para cima, perceba que ele já fez o 61.8 também, ó, nessa queda aqui. E se eu trago deste outro fundo aqui, deixa eu puxar aqui, se eu trago aqui mais outra medida aqui para cima até aqui embaixo, perceba que ele já fez aqui o 0,382 nessa retração aqui. Então, ele mostrou bastante força. Vamos pegar, então, mais uma puxada de retração do 3,82 aqui para cima. Vamos ver o que ele fez. Ele já fez bastante, inclusive, aqui, né? Olha lá. Já passou até... Não, fez o 618, o 0,618 aqui. Vamos puxar mais uma daqui, desse fundo até aqui. Ele fez também o 618, que é essa linha aqui. Então vamos puxar agora daqui desse fundo que ele deixou aqui para cima. Vamos ver o que ele já fez. 0,5, né, que é o 50%. E agora, eu não tenho ainda um sinal de topo, né? Apesar desse candle ser vermelho, ele não perdeu a mínima de nada ainda. Mas se eu puxar para cá essa retração do último fundo que ele deixou até lá em cima, eu vejo aí uma uma possibilidade dele vir bater aqui no 165, 160 ou 154 como retração, apesar de eu ainda não ter uma definição de topo, tá? Ele pode continuar subindo aí. O que eu quero dizer com isso? Que o preço vem seguindo as retrações de Fibonacci aí, conforme puxei para trás, e há muito tempo. Eu poderia agora fazer uma retração única, puxando desde quando eu comecei lá atrás, né, desde esse ponto aqui até lá em cima, fazer uma única para a gente olhar. Mas perceba que ele já está num ponto muito alto, devendo aí um retorno, né? E eu tenho um MACD com essa grande divergência e a média que eu uso, a média de 34, numa altura nunca antes navegado para essa empresa. Dado o cenário que eu falei no início desse vídeo, eu acredito que a gente pode estar perdendo força aí, perdendo ímpeto nessas alturas do preço aí. É só observar como que estão se comportando aqui o movimento das pernadas de alta. Ele já está bem menor, já está ficando mais difícil de acontecer. Eu não estou falando que é venda aqui, de forma alguma. O que eu estou falando é que não é compra onde o preço está aqui. Nesse ponto aqui não dá para fazer nenhum tipo de compra. Tá caro, né? Eu entendo assim. Isso faz sentido para você? Comente aqui embaixo se esse pensamento, se essa linha de raciocínio faz sentido. Porque eu penso chegar para comprar, depois de tanto tempo de alta, neste ponto aqui, é no mínimo passar calor muito dos grandes aí. E eu não estou com disponibilidade de ficar com dinheiro preso, mesmo que seja numa empresa do porte da Apple, ficar com dinheiro preso aqui e ver assistindo esse calor aí, não. Eu gosto da empresa, mas agora eu penso que tá caro. É como se você tivesse a fim de comprar qualquer produto e vai na loja e fala, não, tá caro esse preço, eu quero pagar mais barato. É isso. É assim que eu enxergo. Por mais brilhante que seja a empresa e reluzente, né, que é o caso da Apple, tem o time certo aí para fazer essa compra, né, para fazer essas entradas, tá? Então, é dessa maneira que eu penso. Vamos olhar aqui uma outra empresa que eu separei, uma outra empresa que também tem BDRs aqui no Brasil. Ela é a Mastercard. Observe aqui que a Mastercard ela já tem um MACD já esgotado, né? O MACD já virou para baixo, ele trabalhou aqui trançando para baixo uma vez, foi para cima e agora voltou aqui novamente para baixo. Quando a gente olha a média Tilson, a média já está trabalhando envergada para baixo e o preço testando ela aqui, não conseguindo rompê-la para cima, ou seja, no meu entender, Mastercard é queda aí, com uma pequena parada aqui no 285, para vir buscar aqui os $200, tá? Essa é a visão que eu tenho para Mastercard nesse momento, com o MACD bem alto, com o MACD já cruzado para baixo aqui e também trabalhando abaixo da T19. Ele vem trabalhando abaixo da T19 pela quinta vez, ó, trabalhou uma vez, voltou para cima, trabalhou outra vez, voltou para cima, trabalhou de novo aqui, voltou para cima e trabalhou aqui mais uma vez. Esses pontos aqui, a tentativa de ficar lá em cima vem se frustrando, então ele está
cedendo, ele vai começar a trabalhar aqui para baixo. Ou seja, o MACD aqui apontando para baixo me mostra uma assimetria. O risco dele subir é bem menor do que o risco dele cair. A probabilidade me diz isso. Eu tenho aqui o MACD numa zona muito alta, numa região muito esticada e me apontando já para baixo. Eu tenho essa visão com o MACD. O MACD me proporciona essa visão. Tem um vídeo que está aqui, o link dele abaixo aqui desse vídeo, que eu explico como eu olho o MACD. E é assim que eu venho olhando durante quase 10 anos, operando desde day trade até o position trade. É dessa forma que eu vejo o cenário, tá? Então isso é uma questão de probabilidade, não é certeza. Probabilidade é uma estatística, não é certeza que ele vai cair, mas ele tem muito mais probabilidade de cair do que de subir. Isso faz sentido? Porque eu estou falando algumas coisas, eu vejo total sentido, eu gostaria de saber se isso faz, esse raciocínio, essa avaliação faz sentido para você, eu preciso do seu feedback. Faz sentido? Você está entendendo essa visão? Com a pandemia, eu olho o Mastercard numa situação assim, bastante interessante aqui, né? Eu vejo o uso dos cartões através do advento aí da compra online aumentando muito por conta da pandemia. Eu vejo a utilização dos cartões aumentando bastante. Então, a gente tem uma outra situação, que é um aumento do consumo desse tipo de serviço. Então, ele, apesar de vir aqui trabalhando nessa média Tilson aqui, tentando passar ela para baixo, o MACD virado para baixo, a gente tem uma outra força contrária a tudo isso, que é o aumento da utilização de cartões. Me chama a atenção essa possibilidade também. Então é prestar atenção. Se ele perder essas máximas aqui deixadas, desses topos anteriores aqui, eu acredito que aí ele vai se firmar definitivamente para cima da média Tilson, tá? E ele firmando aqui para cima, a gente tem uma possibilidade de começar a subir. Mas eu estou entendendo que ele vai fazer uma lateralização aqui, porque a gente tem uma MACD me apontando que ele está muito sobrecomprado e ele já está trançando, costurando a Tilson 19 aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada agora em algumas ações brasileiras que eu separei também. Vamos falar de Vale, dá só uma olhadinha como é que está a Vale, ela está muito parecida, né, com o Ibovespa, e olha só aonde está o preço, bem aonde está. Para você que já é inscrito no canal, obviamente você já deve saber o que é essa região, como que ela procede, o que a gente tem que fazer dentro da zona bipolar. Aqui na zona bipolar, e caso você não saiba, você caiu aqui agora de paraquedas, tem uma playlist aqui no canal chamada Entenda o Método, e lá você tem vários vídeos onde eu explico isso, como entra, como põe o stop, por aí vai. Vale a pena você dar uma olhada nessa playlist, o link dela está aqui embaixo, tá bom? Entenda o método. Agora, quando a gente olha a Vale, a gente percebe que ela partiu daqui de baixo e veio para a zona bipolar. Esta aqui é uma região de entrada, onde eu faço as minhas entradas, tá? Aqui é zona bipolar vermelha, os candles também estão vermelhos. E MACD numa situação também muito parecida com o Ibovespa, numa região muito alta aqui, ó, nunca antes navegado, já cruzado para baixo, ou seja, as médias aqui do MACD com a média 34 divergindo já para baixo. Isso me mostra uma força, um ímpeto de queda aí, tá bom? O MACD cruzado para baixo em região muito alta, o que você acha que é para fazer aqui, nesse preço? Né? Me conta aí, vamos ver. Vamos então falar do Bitcoin. O que acontece com o Bitcoin? Eu trabalho o MACD, tenho vários vídeos aí já falando do MACD aqui do Bitcoin, né? Essa divergência aqui. Tem um vídeo também onde eu explico como eu olho e como configuro o MACD. Então, tá tudo aí dentro da minha visão. Quem já acompanha, já é inscrito no canal, sabe o que eu estou vendo aqui. Eu estou comprado um pouquinho acima de onde está o preço agora. Hoje é sábado, dia 18. O preço, aqui eu estou olhando no semanal, ele fecha amanhã, no domingo. Eu não sei se ele fechou, mas se fechar nessas condições que está aqui, um candle vermelho abaixo da Tilson, eu vou mover o meu stop que está aqui abaixo deste candle, eu vou mover ele para baixo da mínima desse candle. Não exatamente na mínima, eu dou um espacinho para baixo aqui da mínima dele, tá? É isso que eu vou fazer. Eu estou subindo aqui os meus stops, porque eu estou sentindo que essa divergência aqui pode se concretizar e jogar o preço aqui um pouquinho mais para baixo, tá? Mas nada feito ainda. A T19 está para cima. Ele ainda tem grandes chances de voltar ou fechar assim e depois retomar a alta dele novamente, tá? Não tem nada de venda aqui, ainda não vejo venda, não está consolidada a venda, mas
eu vejo sim a possibilidade de eu subir o meu stop aqui para cima, ou seja, abaixo da mínima do candle, se ele se fechar assim em vermelhinho. Se ele der uma subida grande aí, tudo bem, tudo beleza, eu continuo com o meu stop aqui para baixo, tá bom? Essa é a visão que eu tenho. E por que eu estou trazendo o meu stop aqui para cima? Porque o candle fechou vermelho abaixo da Tilson, eu tenho que vender. E se eu estou comprado, eu tenho que stopar. É simples assim. Faz sentido isso? É esse o raciocínio que eu tenho que ter. Faz sentido para você? Se você entender esse movimento, entender esse racional da coisa, eu acredito que você vai se alinhar com seus trades. Você vai perceber que as coisas que você faz tem que ter um sentido lógico. Ela tem que ter um racional por trás. Você não pode fazer porque eu acho ou porque eu ouvi alguém falar. Você tem que pensar. Gaste um pouquinho pensando. Veja se faz sentido o seu pensamento com relação ao que você está pensando, vê se tem algum racional por trás, procure sentido nos seus pensamentos. Eu estou aqui tentando te ajudar, espero que eu esteja te ajudando a ter uma visão, a que faça um sentido melhor para você se encontrar nas suas análises. Tá legal? Então o MACD não tá a coisa mais linda do mundo, né? Eu não consigo falar nada além do que eu já falei aqui para o Bitcoin e eu estou comprado com stop já querendo apertar. Vamos ver o Ethereum. Esse daqui tá mais bonito, né? Ele tá trabalhando com a Tilson já em cima. Só voltando lá no Bitcoin, a gente percebe que a Tilson, né, até 19, ela está flat, ó. Ficou vermelho, depois verde, ela pode voltar a ficar vermelho aqui e ficar flat, ela não tá naquele ímpeto de subida. Já a Ethereum, olha lá, ele ainda vem no ímpeto de subida, nada que impeça que ela possa virar, o preço é soberano, ele faz tudo. Mas ela ainda está para cima. O MACD, ele não está, aquela Coca-Cola toda também, né? Porque já está muito esticado, muito alto. Quem é inscrito no canal já viu o vídeo do MACD que eu tenho aqui no canal, entende o que eu estou falando. Quando essas linhas aqui estão muito esticadas, elas merecem uma correção. Enfim, agora, está melhor que o Bitcoin. O meu ver é isso, ele está mais bonito que o Bitcoin, tá? A visão que eu tenho é que aqui está na região, ele já bateu na Tilson, né? Está em região de compra, ainda meio atrasadinho, mas aqui quanto mais próximo da Tilson é onde comprar, porque quanto mais próximo da Tilson, se ele fechar aqui para baixo, eu vou estopar. Então o meu stop fica menor, tá? Eu não espero o candle fechar acima do outro candle não, como aqui para comprar não. Eu já compro na Tilson aqui, olha só o que eu já ganho. Por quê? Se ele continuar caindo, eu stopo, ó. Igual aqui, ó. Se eu tivesse comprado no rompimento da máxima desse candle aqui, e depois ele voltou, meu stop teria sido muito maior do que o stop que eu tomei quando eu comprei aqui, na Tilson. Meu stop foi aqui, na perda dessa mínima desse candle aqui, tá entendendo? É por isso que eu compro no toque da Tilson, ó. Comprei aqui e fui embora. Compra aqui, estou aqui no trade ainda. E se ele fechar um candle para baixo, se ele fechar um candle como este daqui, igual está se fechando lá no Bitcoin, conforme a gente acabou de ver, eu marco abaixo da mínima dele o meu stop. É simples assim, é dessa forma mesmo, bem simples, é simples. É dessa forma simples. Faça aqui um backtest, dá uma olhadinha, vê se não funciona. Dessa maneira simples, não tem muito o que pensar, não tem muito o que fazer. O raciocínio que você tem que ter é como eu vou entrar e qual o tamanho menor possível de stop que eu posso colocar. Essa é a forma que você tem que olhar. E se isso fizer sentido para você, comente aqui embaixo para eu entender que eu estou passando essa mensagem correta para você, que você está assimilando essa mensagem, porque é isso que você tem que procurar. O menor stop possível, com o maior ganho possível que você pode ter. Pense assim, raciocine assim e você vai conseguir ter um desempenho muito melhor, você vai conseguir perceber muito melhor os movimentos do mercado, tá bom? Mas aqui no Ethereum a gente tem que ficar de olho nesse fundo, tá? Quando ele perder aqui, ele pode ficar em lateral aqui ou continuar subindo, né? Mas vamos criar um cenário aqui de perda aqui, né? Se ele cai aqui, este fundo aqui para mim é determinante e que joga ele aqui para baixo, tá? Muito cuidado aqui com este fundo, tá? No mais, acompanhar aqui o MACD, né, que não está assim, aquela coisa muito bonita, porque já está alto, mas está bem interessante, está mostrando pujança, mostrando força para compra aí. Não deu um sinal ainda de divergência, né, não tem um sinal, mas a gente vê aqui a possibilidade dele ir perdendo forças aí, tá bom? Presta atenção, fechamento abaixo da T19 e principalmente aqui neste fundo aqui, preste bem atenção nisso,
Não dá para ficar comprando quando ele estiver abaixo desse fundo aqui não, tá? Esperar ele se desenrolar aí. Ok? E se você quiser continuar seguindo aí e entender como eu olho o MACD, eu vou deixar aqui esse vídeo onde eu explico tudinho sobre o MACD. E nesse outro lado aqui, eu vou deixar o vídeo da T19, da Tilson, que eu explico como configurar e como operar a T19. No mais, deixo meu caloroso abraço para você, desejo ótimos trades e que fique com Deus. Um grande abraço.